Numa distribuição Sinapse, Os Impressionistas, versão brasileira Audio News. Lautrec. Pequeno em estatura física, mas com uma virilidade tanto artística quanto sexual que se tornou legendária, Henri de Toulouse-Lautrec tornou-se o grande pintor do lado sombrio da vida parisiense no final do século XIX. Um artista que captou centelhas da fachada da Alegre Paris, com seus bailes e cafés-concertos, seus circos e espetáculos cintilantes, mas que invadiu um submundo de gigolôs e prostitutas, de promiscuidade e prazer temperados pela doença e pelos efeitos nefastos do alcoolismo. Toulouse-Lautrec atacou tanto a ideia pública quanto a da crítica do que fosse arte de qualidade e boa moral, e lançou-se de cabeça no estilo de vida que sua arte retratava e que tanto ofendia o bom senso burguês. E como era de se esperar, Henri nasceu numa noite tempestuosa em 24 de novembro de 1864, aqui em Albi, uma cidade pré-romana a 65 quilômetros de Toulouse, berço da magnífica Catedral de Saint-Cécile, de tijolos vermelhos e de um palácio episcopal que se elevava acima do rio Tarn. Sua família era de aristocratas descendendo diretamente dos grandes condes medievais de Toulouse, que se casaram com a família Lautrec nos idos de 1196. Mas em meados do século XIX, a família era mais interfamiliar que puro sangue, com consequências devastadoras para o filho primogênito. Henri era doentinho e miúdo desde o nascimento. Na verdade, um consenso entre médicos diz que ele tinha uma moléstia genética causada por séculos de casamentos interfamiliares, entre os quais seus pais, que eram primos em primeiro grau. Mas as coisas ficaram críticas para o adolescente Henri quando, em fins da década de 70, ele quebrou o fêmur esquerdo ao cair de uma cadeira. Um ano mais tarde, ele quebrou a perna direita também. Assim, a partir dos 14 anos, ele ficou com as pernas aleijadas e seu crescimento foi prejudicado. Com efeito, seu físico tendeu cada vez mais para o nanismo à medida que ele foi envelhecendo. E em um de seus primeiros quadros a óleo, pintado em 1881, quando ele tinha apenas 17 anos, Henri retrata uma vida que ele jamais terá. Este é seu pai, o conde Alphonse Toulouse-Lautrec, montado em seu cavalo, senhor de tudo que vê, com um falcão no braço. Tiro ao alvo, cavalos, duas ocupações que Henri jamais poderá exercer devido ao seu acidente. É um quadro infiltrado por uma certa melancolia, mas ao mesmo tempo celebrando a ideia de espetáculo, uma coisa que mais tarde seria fundamental na vida e na arte de Toulouse. Seu pai está aqui vestido em roupas fantasiosas, o traje de um caucasiano. Com efeito, já mais velho, Toulouse-Lautrec adotou este tipo de postura, fantasiando-se em seu ateliê, indo a festas e sendo fotografado. É também uma imagem onde o jovem filho literal e metaforicamente põe o pai em um pedestal, mesmo que seja uma pintura pequena, tipo Camafeu. Há ainda uma sensação de que estamos embaixo, olhando para cima. Ele capta algo do caráter do homem, Alphonse. De todas as formas, ele era um tanto excêntrico. Há boatos de que ele tentava ordenhar sua égua no rio Tarn depois de grandes bebedeiras. Ele também era um artista amador e, com seu irmão Charles, eram sempre vistos desenhando e pintando pela propriedade. Assim, mesmo que Henri não pudesse participar das atividades esportivas do pai, ao mesmo tempo eles tinham alguma coisa em comum, o amor à arte. Mas, em última análise, faltava empatia no relacionamento deles. Ironicamente, antes do acidente de Henri, seu pai lhe dera um livrinho sobre falcoaria que apresentava a seguinte dedicatória: "Lembre-se, meu filho, de que a única maneira saudável de viver é ao ar livre e à luz do sol. Tudo aquilo a que tiram a liberdade perde sua identidade e logo morre." As palavras se mostraram proféticas. Cada vez mais rejeitado pelo pai, Henri agarrou-se cada vez mais à mãe e pintou vários retratos dela, inclusive a obra de maior substância que ele já fizera em 1883. Aqui está ela, Adèle, a condessa de Toulouse-Lautrec, uma mulher culta, carinhosa e reservada, o oposto de seu marido, o conde. Tanto assim que, nesta época, eles se separaram, e é a melancolia de seus olhos baixos que permeia este retrato.
Mas, ao mesmo tempo, em sua ambição e escala e em sua leveza de toque, fica claro que Henri andava observando a mais avançada forma de pintura da época, o impressionismo e sua evolução. As pinceladas são vibrantes, dinâmicas, até a tinta foi afinada. Podemos ver áreas da tela nua por baixo, mas o efeito da luz brilhando no fundo e sobre a própria Adèle fica evidente e, de certa forma, é o que a liga a todo o fundo. A pintura, entretanto, é permeada por uma enorme sensação de tristeza, não só porque o casamento dela falira, mesmo que não se possa deixar de perceber a aliança de casada proeminentemente exibida em seu dedo ali no primeiro plano. Ela perdera o segundo filho há pouco e, na verdade, trata-se de uma pintura de transição, um rito de passagem, onde todo o amor dela e suas expectativas são firmemente plantadas nos ombros de Henri. O estilo de Lautrec progrediu através de sua crescente consciência do impressionismo, que ele absorvera em suas viagens a Paris, tendo visto as obras de Manet, Cézanne e Monet, entre outros. Neste retrato de sua mãe, podemos ver a influência do trabalho de Cézanne, as pinceladas vivazes claramente separadas e a técnica de Achura. Mas enquanto Cézanne levava as paisagens impressionistas a novas alturas, as preocupações de Toulouse-Lautrec começavam a se afastar dos espaços livres. Na verdade, ele deixou os retratos de família e as paisagens para trás e começou a desenvolver interesses mais metropolitanos. Seu interesse em mulheres também se afastava do maternal. Era hora de se libertar e partir para o norte. Henri passou tempo aqui em Paris, tanto em criança quanto como estudante de arte, trabalhando nos ateliês de René Prancetot, um amigo da família, e Léon Bonnet, um respeitado, se bem que conservador pintor acadêmico, mas em 1884 ele estava pronto para se mudar para cá permanentemente, para a capital da arte do mundo, que inspirara os pintores da vida moderna, de Manet em diante, e que em Toulouse-Lautrec encontrou o maior cronista de seu submundo urbano. A alegre Paris e seu lado obscuro tornaram-se obsessões artísticas para o jovem pintor de Albi. Lautrec mudou-se para Montmartre, um bairro de Paris que rapidamente se tornava o centro de entretenimento da capital. Artistas e artesãos mudavam-se para cá, atraídos pelos aluguéis baixos, pelo meretrício, cafés e salões de dança. Na liderança estava o Moulin de la Galette, construído no local de um antigo moinho de vento. Ele tinha restaurantes, bares e salões de dança, tanto lá dentro quanto do lado de fora. O lugar tornou-se um caldeirão para todos os segmentos da população de Montmartre, de respeitáveis homens de negócios a vadios da pior espécie. O lugar possuía grande encanto para o jovem aristocrata de Albi, que deixou crescer a barba, começou a se vestir com apuro e que passeava pelos salões de baile e cafés-concertos, ouvindo cançonetas e poemas satíricos, papeando com artistas e gigolôs e bebendo. Uma coisa que Henri faria com entusiasmo daquela época em diante. Sua bengala tinha um espaço oco no castão com uma garrafinha que ele enchia de conhaque ou absinto todo dia. Seu outro vício, aquele que sua mãe mais temia quando ele deixou a família, eram as mulheres de má fama por quem ele desenvolveu um apetite voraz que se tornou legendário em toda Montmartre. Especialmente uma cantora de um dos salões de dança sob o nome Rosa Larouche, verdadeiro nome Carmen Godin, que quando Lautrec a viu pela primeira vez disse: "Ela é de primeira. Não tem cara de vagabunda? Seria maravilhoso se pudesse me servir de modelo." Mas em vez da apimentada persona teatral, ele encontrou uma calma e doentia moça da classe trabalhadora que ganhava a vida de dia como lavadeira. E é este aspecto dela, e não o da dama maquiada, que Henri retratou a óleo em numerosos quadros. Seu flamejante cabelo ruivo, que Lautrec confessou ser seu fraco em qualquer mulher, foi pintado com um pincel quase seco. O rosto é recoberto de tinta mais espessa para acentuar sua palidez, aplicada de modo a parecer fundir um interesse impressionista por luminosidade, combinado com uma crescente fascinação pela luz teatral ou de palco. Na mesma época, a lavadeira como tema de pinturas também era desenvolvida por Edgar Degas em quadros como este. Degas e sua obra tiveram grande impacto sobre Lautrec e Henri morava numa parte da mesma casa que o pintor mais velho. Ele pediu muita coisa emprestada à arte de Degas, usando desenhos fortes e escuros e cortando imagens da forma dramática que Degas aprendera com a cultuada arte japonesa e com as técnicas recentemente desenvolvidas da fotografia. Lautrec também começara a usar pastéis e carvão e a experimentar com pintura sobre cartão, exatamente o que Degas estava fazendo, e para culminar ele começou a pintar e a ter um caso com a modelo favorita de Degas, Suzanne Valadon, que posou para este quadro.
Esta imagem apressadamente desenhada, espontânea, mas de grande talento, mostra a sua amante Suzanne sentada desconsoladamente numa mesa de bar, segundo alguns comentaristas tentando aliviar os efeitos de uma ressaca. É uma imagem íntima, como se bisbilhotássemos um momento particular, ou talvez nos aproximássemos demais quando a cabeça dela começasse a latejar. Suzanne tentou, em vão, fazê-lo casar com ela, chegando a assimilar uma tentativa de suicídio que fez com que Henri rompesse o relacionamento. Este desenho é de uma série que Toulouse-Lautrec fez por encomenda de um jornal de Montmartre. Produzindo ilustrações para jornais e revistas, a obra de Lautrec atingiu um público muito mais amplo que o que frequentava galerias e museus. Sua reputação como o grande cronista visual de Montmartre e sua vida airada estavam apenas começando, e sua grande musa estava em plena construção. Descendo a colina do Moulin de la Galette, mas elevando-se acima de todos os outros prédios, estava o Moulin Rouge, o salão de baile parisiense associado com Toulouse-Lautrec. Ele abriu em 1889 e logo se tornou um dos pontos favoritos do pintor. Na verdade, quem quer que fosse alguém na sociedade parisiense, vinha aqui e a aristocracia europeia chegava aos magotes. O príncipe de Gales, mais tarde Eduardo VII, veio ao local que se descrevia nas propagandas como muito parisiense, um lugar onde maridos podem frequentar com suas mulheres, mas isso estava longe da visão de Toulouse-Lautrec, do grande salão de danças. O Moulin Rouge era o ápice de uma recém-estabelecida indústria do entretenimento em Montmartre, onde tudo era uma borbulhante combinação de rapidez, fúria, frivolidade e enganação. Tudo que fascinava Toulouse-Lautrec, cuja obra se inspirou no local desde o início. Lautrec estava especialmente interessado nas artistas profissionais que ele empregava como modelos, mas que ele tentava captar em ação na pista de dança. Uma figura em particular era La Goulue, a glutona, apelido de Louise Weber, que se tornou uma célebre atração do Moulin Rouge devido a seu cancan e que formava a imagem mais central no quadro seguinte e que acabou sendo a obra mais famosa de Lautrec. Em 1891, Charles Zidler, o dono do Moulin Rouge, contratou Toulouse-Lautrec para fazer o segundo pôster de propaganda do grande salão de danças. A obra era, claro, para promover o Moulin Rouge, mas ela também projetou Toulouse-Lautrec para um público muito mais amplo. Ela mostra La Goulue apresentando sua extraordinária dança. A guitarra, ela está assim empanturrando com um ritmo, uma perna forma um ângulo reto, sua mão segura a outra perna e ela dedilha uma guitarra imaginária. No primeiro plano está a silhueta nobre e bicuda de Valentin de Dessous, filho de um aristocrata, filho de um advogado que frequentava os salões de dança, um cara doido por danças. Ao fundo, essas sombras também retratam a plateia, olhando para nós que olhamos para o pôster. Esta obra, com seu processo de impressão em 3 cores, fez um absoluto furor na cidade e as pessoas a arrancavam das árvores e a levavam para casa como uma obra de arte. Alguns críticos dizem que este foi o primeiro pôster moderno. Lautrec continuou produzindo muitos outros pôsteres, projetando a si mesmo e sua arte em uma relação direta com a mídia de massas. Ele tirou a arte de seu pedestal e a empurrou pelas prensas e de lá para a era da reprodução mecânica. As dançarinas de Montmartre foram imortalizadas por Toulouse e criaram fama como celebridades historicamente menores através de suas pinturas e pôsteres de um modo semelhante à reportagem fotográfica do século XX. Cha Wu-Kao, vestida de amarelo, a palhaça lésbica. Mãos enluvadas parecendo aranhas tornaram-se a marca registrada de Yvette Gilbert, uma das mais picantes cançonetistas da cidade. Jeanne Avril, uma aristocrata que dançava com uma energia que a fez ser cognominada de La Mélinite, ou Dinamite, era descrita como dançando com um ar de depravada virgindade. A americana Louise Fuller rodopia o vestido sob as luzes da ribalta como uma borboleta libertada e é captada por Lautrec em uma imagem de pura dança e energia. Mas a imagem mais dinâmica que ele produziu foi esta, o Ballet de Papa Chrysanthème, uma dança exibida em um circo, o Circo do Papa Chrysanthème. E seus instrumentos são os mais reduzidos, é um óleo sobre madeira e a própria tinta é diluída. As linhas são as mais econômicas que ele pôde produzir, mas então ele decola como se convidasse o desenho para um passeio ou para dançar. Temos 2 figuras no primeiro plano.
congeladas como estátuas nestas poses de balé que, de certa forma, amplificam a sensação de espaço que passa pelas figuras no mini-palco. 2 ou 3 linhas desenham o vestido. Ela está curvada para trás e, de alguma forma, tem-se a sensação de que ela está prestes a explodir em vida. Em última análise, o dinamismo e a explosão das pinceladas são o que interessa, o que dá força à pintura. Imagine alguém como Toulouse-Lautrec, que mal podia andar, muito menos dançar, a frustração de tentar captar a essência da dança e do movimento e ver dançarinos trabalhando o tempo inteiro. De certa forma, ele superou isto transformando sua pintura e seu pincel em uma forma de dança substituta. Um substituto e também um meio de expressão artística. Tendo explorado muito o mundo público do café, do salão de dança e do circo, Toulouse-Lautrec passou para os bastidores do mundo furtivo e opulento dos bordéis parisienses do século XIX. Entre 1892 e 1896, ele fez a crônica artística das vidas das mulheres que lá trabalhavam, as prostitutas, as cafetinas e também os incógnitos, mas respeitáveis clientes. Mas esta obra, que retrata a sala da frente do grande bordel da Rue des Moulins, é seu maior feito na época. É claro que artistas como Degas pintaram a prostituta, mas era uma visão dos bastidores, um retrato muito furtivo. O que Toulouse-Lautrec faz e seu modo de quebrar tabus é mergulhar abertamente na cultura do bordel, tanto que ele se mudou para lá, morando meses a fio, quase como se fizesse um tratamento de águas, mas sempre em nome da arte. Quando observa esta grande pintura de 5 mulheres, além da cesta à direita e o espaço livre aqui no sofá, eu acho que, de algum modo, este é o lugar de Toulouse. O convite é para pular nele, como ele frequentemente fazia. Quando o grande marchand impressionista Paul Duran-Ruel queria visitar Toulouse-Lautrec, ele ia até ao ateliê e era informado de que o pintor estava no bordel, que ele o encontraria lá. Assim, ele teve que se entrevistar com Toulouse nesta própria sala. O quadro em si é um design clássico, amplificado pelas colunas ao fundo e pelos espelhos que amplificam a sensação de luxúria e também dão uma profunda sensação de espaço à pintura. Em última análise, é um quadro cortado ao meio na diagonal, com o pé da prostituta no primeiro plano como nosso guia. Esta é Mireille, uma das favoritas de Toulouse. Mas as expressões em seu rosto nos dizem tudo. Não são agressivas ou infelizes à maneira que Degas e outros retrataram prostitutas, mas também não estão felizes ou idealizadas. Em essência, o que Toulouse faz é captar a naturalidade de suas vidas e da vida do bordel, e seus rostos têm expressões de absoluto enfado. Esta é a calmaria antes da tempestade, quando os clientes chegam, na verdade. Em 1898, a saúde de Lautrec começou a se deteriorar violentamente. Exaustão, sífilis e álcool o levaram ao desastre. Seu tempo era gasto aos tropeços de bar em bar, rindo, chorando, falando sozinho e depois tomado por ataques de delírio. Em março de 1899, após um ataque particularmente violento de alcoolismo, Henri foi internado em uma clínica em Neuilly, nos arredores de Paris. Recobrando-se e se encontrando em um quarto trancado, ele escreveu amargamente para o pai, relembrando a inscrição em seu livro de falcoaria. Papá, esta é a sua chance de agir decentemente. Estou confinado e tudo que é confinado morre. Após 2 meses de desintoxicação forçada, ele deixou o manicômio com um debate a respeito de seu estado ainda fervendo na imprensa. Tudo isso aumentou sua celebridade e sua notoriedade em iguais proporções e tornou seu trabalho ainda mais requisitado. Uma mudança sutil, mas significativa, ocorre na obra de Lautrec de 1899 em diante, com o clima de sua paleta ficando muito mais sombrio. Aqui, em uma terna pintura de uma jovem chapeleira chamada Louise Blouet, o toque de Lautrec ainda é leve, assim como a própria figura, mas o fundo e o primeiro plano são contrastantemente escuros, como se prestando homenagem a Rembrandt. A composição da pintura é mais clássica que muitas obras anteriores de Lautrec, mas ainda personaliza seus sentimentos para com a jovem. Entretanto, há algo de fantasmagórico em seu rosto que, quando combinado com os chapéus espectrais no fundo, sugerem o estado mental de Lautrec, cada vez mais instável.
No início de 1901, o amigo fiel de Lautrec e Marchand, Maurice Julian, propôs a montagem de uma ampla exposição retrospectiva para melhorar o estado de espírito e capitalizar o crescente interesse do público por sua obra. Henri ficou entusiasmado com a ideia e passou quase 100 dias em seu ateliê parisiense, febrilmente terminando, retrabalhando, aperfeiçoando e escolhendo, finalizando alguns desenhos e eliminando outros como se guiado por uma necessidade de deixar tudo em ordem. Sua carreira foi uma combinação de intenso trabalho e diversão. Mais de 700 quadros a óleo, quase 300 aquarelas, cerca de 350 gravuras e mais de 5.000 desenhos terminados. A obra de uma vida alcançada em apenas 15 anos. Ao fim de julho, Toulouse-Lautrec começou o que seria seu último quadro, uma obra sombria, intensa, climática, pintada espessamente, que mostra um exame na Faculdade de Medicina de Paris. É um tema curioso para um quadro e emerge do fato de que seu primo Gabriel, em 1899, passou por um exame semelhante ao tirar o doutorado. Mas acho que, em essência, esta é uma obra autobiográfica. Toulouse-Lautrec se identifica diretamente com um homem que está sendo examinado, pois ele é um homem que foi submetido a vida inteira a exames médicos. Da meninice e dos acidentes direto até os interrogatórios mentais, ele sente que só sofreu nas mãos do médico da clínica. E assim, a intensidade do espaço confinado, da escuridão do fundo, amplificam sua sensação de frustração. É um quadro quase irado. Vejamos o vermelho vivo da capa do médico, de suas orelhas e sua boca, e aqueles olhos semicerrados. Não se trata de um exame amistoso, não é um exame acadêmico. Trata-se de um interrogatório físico, e creio que é isso que Toulouse está tentando transmitir. É um quadro de intensa frustração sobre seu próprio estado e a vida que teve que levar. Em fins de agosto, Henri Toulouse-Lautrec sofreu outro ataque de paralisia e teve que se mudar para o sul novamente, para a casa de sua mãe, em Mount-Home, onde em 9 de setembro, com apenas 36 anos, ele morreu nos braços da mãe. Toulouse-Lautrec alcançou bastante fama e infâmia em sua curta vida, mas mesmo apesar dos esforços de seu velho mestre Léon Bonnard, que tentou impedir que o Estado francês comprasse a obra de Henri em 1904, sua reputação continuou a florescer após sua morte, com sua cidade natal, Albi, montando um museu dedicado à obra do pintor em 1922, neste magnífico ex-palácio do bispo, criando um sítio de peregrinação secular para amantes da arte e turistas do mundo inteiro. O grande feito de Toulouse deveu-se a seu encanto às massas. O sucesso popular de suas gravuras e pôsteres reproduzidos em massa exerceu uma duradoura influência na publicidade e no design gráfico. Junto com outros pós-impressionistas, de Cézanne a Van Gogh, ele continuou a expandir a linguagem artística iniciada pela Revolução Impressionista. A cor era usada livremente, o desenho quase sempre liberado, e seus temas continuaram a desafiar a moral vigente e o gosto público, à medida que o aristocrata de Albi se tornou o maior explorador do lado sombrio da alegre Paris. Sua vida, como sua arte, foi dramática e sedutora, mas em última análise, diferente da maioria dos impressionistas, ele não é uma figura que se eleve na arte dos últimos 200 anos. Mas, como popularizador que dominou a imaginação do público e continua a dominá-la, Toulouse-Lautrec está lá em cima, junto dos grandes.